utilizando um cabo de barbante. Aqui eu estou utilizando um barbante 6 e a agulha escolhida 4 milímetros. Vamos iniciar a nossa execução. Inicie com o círculo mágico. Então, ao redor do seu dedo, você vai dar uma voltinha, deixa o cabo sobrar e nós vamos trabalhar ao redor deste arco. Passe sua agulha. Vamos puxar aqui uma laçada e, minha gente, nós começamos colocando uma e duas correntes à execução. Laçamos e ao redor do arco, nós vamos trabalhar um total de 15 pontos altos. Você está vendo aqui que eu faço agora o meu segundo, veja só, o terceiro, e assim eu vou fazendo os meus pontos altos até completar a quantidade total de 15. Ao alcançar os 15 pontos, nós vamos pegar aqui este cabinho, perceba que aqui já está até um pouquinho ajustado, e eu vou ajustar um pouco mais, de modo que feche mais esse miolo. Minha gente, para encerrar a carreira, nós vamos fazer o seguinte, olha, a gente alarga aqui um pouquinho. A gente vai passar a agulha pela segunda corrente lá no início, olha só, de trás para frente. Nós vamos pegar este cabo e nós vamos abraçar com o gancho aqui da agulha e vamos trazer aqui para trás. Olha só a situação. Aqui você encerra a sua carreira, deixando bem ajustado. Você pode, inclusive, ajustar esta altura para que você possa depois segurar, porque você vai precisar manter este ponto seguro por um tempinho. Na próxima carreira, nós já vamos iniciar com o aspecto do ponto alto. Então, a gente vai passar a agulha pelo ponto que você utilizou para puxar esta alça. Vamos puxar aqui uma laçada, traz aqui para fora, mas antes de puxar o cabo, segura o de trás, porque senão ele vem junto. E aí você vai trazer este cabo, olha só, de modo que você tenha uma altura de um ponto alto, é o que você precisa aqui. Então, aqui tá a agulha com o cabo já numa altura de ponto alto. A gente vai girar a agulha desta forma uma vez, olha lá. Passo a minha agulha no cabo de trás e vou puxar uma alça por dentro somente do cabo de trás. Este cabo vai receber uma torção, só vou torcer este cabo. Então, eu trago ele aqui, olha só a situação, ó, olha o movimento da agulha, olha só, de modo que ele fique à frente do cabo anterior quando a agulha volta aqui para frente. Eu vou laçar e aí é que eu arremato os meus 2 pontos. E assim, veja, é como se você tivesse um ponto alto no início da carreira. A gente laça e a partir do próximo ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, eu vou aqui refazendo esta carreira, né? Ou melhor, fazendo esta carreira, fazendo 2 pontos altos em cada um dos pontos que vem à minha frente. E eu volto ao final para que eu possa encerrar esta carreira com vocês e iniciar a próxima juntinhas também. Como nós iniciamos a carreira com este ponto alto, aquele da torção, então, nós precisamos fazer 2 pontos em cada ponto de base e aqui a gente só fez um, né? Então, a gente vai laçar e observe, no mesmo ponto deste primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Então, a gente encerra a carreira, né? Fazendo um último ponto alto naquele primeiro ponto inicial. Tá bom? Mais uma vez a gente alarga e agora, minha gente, nós vamos pegar, vamos passar a agulha exatamente pelo ponto do fechamento do primeiro ponto. Olha ele aqui. Tem que tomar cuidado para localizar. Eu até vou trazer a imagem um pouco mais. Olhem só. Esta alça está fechando o primeiro ponto, que é o ponto que a gente alargou.
Esta alça está fechando o segundo ponto, que é o ponto que foi feito após o ponto alargado. Então, perceba que aqui já tem 2 no mesmo ponto de base, ó. É isso que você precisa identificar, tá bom? Que é para você não comer um pontinho sem perceber. Então, é aqui, neste ponto, que a gente vai fechar a carreira em que nós estamos. E a alça que fecha este ponto é esta aqui, ok? Percebemos bem, né? Então, agora, a gente vai pegar esta alça, vai trazer por dentro, puxando aqui com o gancho, e vamos ajustar o tamanho dela. Sempre ajusta, tá? Tem que dar um espaço, mas toma cuidado para não ficar muito grande, porque quanto maior ficar, mais cabo sobra na hora que você torce. Então, tem que tomar cuidado com isso. Deixa aqui, passa a agulha pelo mesmo ponto, lembra que você vai precisar segurar esta alça, puxa uma alcinha aqui para fora, dando a altura de um ponto alto, uma giradinha, pega o ponto de trás, puxa um pontinho por dentro somente do ponto de trás, este ponto virá com a agulha aqui para frente, ficando à frente deste ponto. Ele já está, mas ele está atrás. Então, a gente vem aqui, gira desta forma, e agora que a gente pode laçar e arrematar. Mais uma vez, você tem o aspecto de um ponto alto. E nesta carreira, nós fazemos, no primeiro ponto, um ponto alto somente. Então, eu já tenho. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto somente. No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, a gente vai intercalando entre um ponto e no próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos lá? É o contorno desta carreira por completo desta forma. Vamos encerrar a carreira alargando, passando a agulha pelas 2 alcinhas do fechamento do ponto inicial e trazendo esta alça aqui com o gancho para trás. Mais uma vez, a gente precisa ajustar, deixa ali num tamanho que você consiga segurar, porém não muito alto. A gente vai passar a agulha pelo mesmo ponto, puxar uma alça aqui para fora. E olha que a situação, ó, esta alça tem que ter a altura de um ponto alto. A gente dá uma girada, pega a alça lá de trás, puxa uma laçada por dentro da alça de trás e agora, minha gente, vamos trazer esta alça aqui, dando uma giradinha. Olha aqui o movimento que a gente faz, olha lá, laçamos e arrematamos os 2 pontinhos. Formato de ponto alto, novamente, é o que a gente obtém. Laçamos e olha só, nesta carreira, você faz 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu teria o que é o meu segundo, primeiro, e aqui o segundo. E no terceiro ponto, você faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha lá, faz o primeiro, somente um em um ponto. Faz o segundo, um só em um ponto. E no terceiro ponto, você faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos lá? Mais uma vez, tendo chegado ao final, a gente alarga, passa a agulha pelas 2 alcinhas do fechamento do ponto e traz esta alça aqui para trás. E a gente reinicia a carreira como a gente já vinha fazendo. Deixa a alça lá atrás, passa pelo mesmo ponto, puxa a laçada, dá a altura do ponto alto, gira uma vez, pega a alça atrás, traz uma alça por dentro da alça de trás somente, traz esta alça girando aqui para frente, laça e você tem o que seria um ponto alto. Intervalo nesta carreira é de 3 pontos. Então, 1, 2 e 3 pontos, sendo um em cada ponto de base. E no quarto ponto, você faz 2 no mesmo ponto. E aí, mais uma vez, ó. 1, você faz 2 e você faz 3, 1
em cada ponto de base, e no próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Minha gente, nós vamos precisar continuar tecendo desta forma até que a gente obtenha um total de 9 carreiras circulares. E aí, o que vai acontecer é assim. Para você ter 9 carreiras, a sua última carreira terá um intervalo de 7 pontos. Então, você tem a carreira inicial, depois 2 para cada ponto, depois 1 ponto e depois 2 no mesmo ponto, depois 2 pontos e depois 2 no mesmo ponto, depois 3 pontos e depois 2 no mesmo ponto, 4 pontos e 2, 5 pontos e 2, 6 pontos e 2, 7 pontos e 2. O intervalo na última carreira deverá ser de 7 pontos, sendo 1 ponto para cada ponto alto da carreira anterior e no 8º ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Tudo bem? Vamos lá então? Esta é a etapa e este é o tamanho que a gente deve obter no final. Tendo tecido as 9 carreiras totais, aonde na nossa última carreira alcançamos um intervalo de 7 pontos, vamos fazer agora a nossa primeira carreira de grade, que vai receber o barrado, que vai receber o ponto fantasia. Nós vamos trabalhar com pontos altos. Então, olha, a gente deixa aqui alargado o pontinho lá atrás. No mesmo ponto, passamos a agulha e puxamos uma alça, dando a altura do ponto alto. Giramos, pegamos o pontinho aqui atrás, trazemos uma alça por dentro somente deste ponto. Novamente, giramos e agora que a gente vai poder arrematar, tendo o que aqui é o nosso primeiro ponto alto. Fazemos uma corrente de intercalamento, laçamos e no mesmo ponto fazemos um ponto alto. Uma corrente de intercalamento, laçamos e na base 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto. Uma corrente de intercalamento, laçamos, na base 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Mais uma vez, corrente, laçamos, na base 1, 2 e no terceiro ponto alto. Corrente, laçamos, 1, 2, no terceiro fazemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base, intercalados por uma corrente. E assim, minha gente, nós vamos trabalhar o contorno desta carreira por completo.